essa semana com uma reunião ministerial com líderes do governo. Se depender do que aconteceu na semana passada, vai chegar num mau humor tremendo, né? Cuspindo marimbondo ali. Vai sobrar para quem? Por os ministros da área política, principalmente, né? O ministro Alexandre Padilha, secretário de Relações Institucionais, né? Que é um ministro que, por exemplo, hoje não fala com o presidente da Câmara, Arthur Lira, então esse é um problema claro, prático para o governo, para os líderes do governo, na Câmara, no Senado e no Congresso, José Guimarães, também Jacques Wagner, Randolfo Rodrigues, ainda para o ministro Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil. Agora, essa é uma reunião que no governo Lula 1 e 2, das primeiras gestões, o presidente dava uma prioridade total a essa área política. Então era algo simbólico, a semana sempre começava com a reunião da articulação política, a reunião do Conselho Político, a reunião em que o presidente chamava ali o núcleo duro do governo para definir o que fazer na semana. E o presidente, principalmente, ele vem sendo cobrado a voltar a fazer essa articulação política pessoalmente, porque o que a gente vê nas votações no Congresso Nacional são derrotas e derrotas acachapantes, derrotas doídas. O governo que tem 126 votos de 513 é realmente algo muito significativo, do risco que o governo está correndo. Eu estou falando dessa pauta da saidinha, do veto da saidinha. E a pergunta que se faz hoje é, o cálculo foi feito, o risco foi assumido, porque quando o governo veta a saidinha, por orientação do ministro Ricardo Lewandowski, todo mundo sabia que isso ia cair. Quantas vezes a gente falou isso, que essa era uma bandeira do Congresso Nacional, e uma bandeira de muito tempo do Congresso, esse é um assunto que é discutido há décadas no Legislativo, e a bancada da segurança conseguiu mobilizar o Congresso e a sociedade, essa é uma pauta popular, para aprovar o fim das saidinhas, né? É um tema complexo, profundo, mas o que a gente está falando aqui... Tinha aliado tradicional ali votando contra a saidinha, Maria do Rosário. Acho que só o Boulos, que é candidato a alguma coisa, teve coragem de votar contra. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da deputada Maria do Rosário, ex-ministra de Direitos Humanos, né, que tem um trabalho nessa área, né, e outros petistas muito conhecidos, o ex-líder do governo, do PT no Senado, Fabiano Contarato, votou contra também. A gente tem que lembrar... O Contarato tem a desculpa que ele é delegado, né? Pois é. Delegado Maria do Rosário fica difícil explicar, né? A não ser pela eleição. E esse é o ponto, ainda mais no ano eleitoral. Então, o cálculo que o governo precisa fazer agora é político. Foi-se o tempo que bastava liberar a verba parlamentar, de emenda parlamentar ou cargo comissionado para aprovar matérias importantes no Congresso. Então isso não conseguiram. O governo liberou tudo isso, cumpriu essa cartilha, mas chegou na hora H e teve uma derrota fulminante. E não só essa, teve também a derrota do veto do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente, naquela matéria que criava a crime de fake news, de até 5 anos. Então foram 2 derrotas bem significativas naquele dia e agora o governo decidiu dar um cavalo de pau aí, começar as reuniões de coordenação, a semana com a reunião de coordenação política para tentar aparar essas arestas, até porque daqui para frente tem matérias fundamentais. Regulamentação da reforma tributária, que é importantíssimo. Parece ser um tema distante, mas diz respeito a todo mundo. A quem vai no supermercado e compra item da cesta básica, tem lá impacto da regulamentação da reforma tributária. E o governo tem que votar isso, e da maneira que o governo entende que é o caminho. Então, agora, o que se precisa fazer, o que precisa ser feito, é dar uma parada nessas arestas, remobilizar a base aliada num ano de eleições que é mais difícil. Agora o que está claro é o seguinte, pauta de costumes, pautas da segurança, o governo vai ter muita dificuldade de aprovar no Congresso. Pauta econômica é diferente, é um outro ambiente, então tudo isso está sendo alinhado e essas reuniões vão ser importantes para isso. Bom tê-lo aqui, Orengo. Um prazer, espero estar de volta mais vezes. Valeu.